Olá, nós somos o segundo regular e nosso grupo irá falar sobre a vida de Lev Nikolavich Tolstói, um anarquista pacifista que foi um dos maiores escritores realistas russos. Bom dia, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre a biografia de Tolstói. Lev nasceu no ano de 1828 na Snaia Poliana, localizada na Rússia. Ele ficou órfão de seu pai e de sua mãe aos 9 anos de idade, sendo criado por duas tias, como os costumes da Rússia de 1800 mandavam. Além disso, ele foi educado por diversos preceptores. Em 1841, uma de suas tias morreu. Ele se mudou para Kazan. Em 1844, ingressou na universidade onde estudou ciências jurídicas e línguas orientais. A vida no campo sempre lhe atraiu, então ele resolveu abandonar seus estudos e administrar sua propriedade, onde passou a ser chamado de Conde de Tolstói. Em 1851, Tolstói passava sua vida em diversos lugares. Em alguns momentos estava em sua propriedade e em outros em São Petersburgo, onde ele vivia ansioso para que a sua vida tomasse um rumo. Então, no mesmo ano, decidiu juntar-se ao exército, ao lado de seu irmão Nikolai. Em 1852, ele publicou a sua primeira obra de sua primeira trilogia. Ela era chamada de Infância, e era um escrito autobiográfico que foi publicado na revista O Contemporâneo, de São Petersburgo. Em 1847, ele abandonou a universidade, assim como já havia sido citado no slide acima. E nos anos seguintes, ele participou da Guerra da Crimeia e obteve sucesso com a publicação da trilogia dele, que é a Infância, Adolescência e Juventude. A partir de 1857, ele realizou diversas viagens pelo Ocidente. Ele esteve na Alemanha, França e na Suíça. E em 1860 ele retornou para sua propriedade e demonstrou seu interesse pelos camponeses. Durante suas viagens, ele procurou estudar os métodos de ensino e resolveu criar uma escola rural. Ele se dedicou totalmente à educação de seus empregados, chegando até a escrever livros de literatura para o uso deles. Porém, os círculos intelectuais da Rússia se manifestaram contra as inovações de ensino, que realmente se chocavam com o espírito aristocrata e feudal da época. Já em 1862, ele se casou com Sofia Andreevna Beers, que conheceu em 1856, e com ela ele teve 13 filhos. E após finalizar o romance Ana Karenina, Tolstói, no final da década de 1870, entrou em crise existencial e acabou encontrando a fé cristã. No entanto, ele fez duras críticas à Igreja Ortodoxa Russa e foi excomungado em 1901. O autor defendia que as igrejas cristãs eram corruptas e destoavam do verdadeiro cristianismo. E agora, continuando falando sobre a história de Tolstói, eu vou falar sobre algumas de suas obras. Ele dedicou 5 anos de sua vida à produção da obra Guerra e Paz. Essa foi uma de suas obras mais famosas, onde ele fez uma reconstrução da Rússia durante a Era Napoleônica e as campanhas que lá foram travadas. Ele descreveu diversos acontecimentos desse período, desde a invasão do exército francês até sua retirada. Essa obra mostra muito bem a realidade da Rússia naquela época, utilizando mais de 1000 páginas para falar sobre todo esse período. Essa imagem que vocês podem ver no slide é a primeira capa oficial da obra. Ana Karenina é uma obra que mostra a realidade da Rússia como ela é, e é considerada um dos melhores romances psicológicos da literatura moderna. Além dessas duas obras, também há Crítica da Teologia Dogmática, Que é a Minha Fé, e O Reino de Deus é Dentro de Nós, que são obras com uma temática mais religiosa que foram escritas na época em que Tolstói havia entrado em uma crise existencial. Porém, mesmo com isso, ele tinha encontrado uma solução na fé cristã. Essas obras representam duras críticas a certos hábitos da igreja, e por isso ele foi excomungado da mesma. Liev era um autor realista, então suas obras mostram a realidade da forma que ela realmente é. Por isso são registros confiáveis para estudar e conhecer mais sobre esses períodos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro retrata a vida e a morte de Ivan, um renomado juiz que, após sofrer uma queda, é afastado de seu trabalho e começa a viver em reclusão, tendo contato somente com a sua família. Durante esse período de reclusão, Ivan começa a pensar a respeito da vida e em como ele gostaria de passar seus últimos dias. Entre esses pensamentos, Ivan começa a teorizar a respeito de sua família e conclui que ele estava sendo mantido em segredo, e que apenas seu filho e seu criado não estavam o enganando. Essa obra ela foi um marco importante na forma como Tolstói escreve
e por isso acabou sendo reconhecida por muitos como a obra-prima de Tolstói. Tolstói havia se transformado em um anarquista pacifista e passou a atacar o serviço militar, o voto e os tribunais, além de começar a se vestir igual a um camponês comum e andar descalço, renunciando ao estilo de vida aristocrático. Após sua conversão, a família do escritor não compartilhou de suas novas ideias, que acabaram conseguindo seguidores e discípulos. A filosofia religiosa de Tolstói prejudicou seu casamento, e esteve do seu lado apenas sua filha Alexandra, herdeira do escritor, fugindo de casa com a mesma. Tolstói morreu de pneumonia na estação de trem de Astapovo, depois de um dia inteiro de viagem. O mestre da extração acolheu-o em seu apartamento e seus médicos pessoais foram chamados para socorrê-lo. Tolstói recebeu injeções de morfina e cânfora. A polícia tentou limitar o acesso de sua procissão de funeral, mas milhares de camponeses se uniram-se nas redondezas pois pensaram que algum nobre havia morrido. Segundo algumas fontes, Tolstói passou as últimas horas de sua viagem pregando o amor, a não violência e o georgismo aos passageiros do trem. E aqui você pode ver as últimas palavras de Tolstói, que dizem praticamente que ele não era tão importante quanto qualquer outro camponês, já que havia muitos médicos cuidando dele e nenhum médico cuidando dos camponeses que estavam morrendo nas ruas.